Quase 32 minutos. Repita. 8h32, a gente repercute agora ações do Supremo Tribunal Federal que trabalhou, viu, minha gente? Porque o ministro Dias Toffoli do Supremo anulou todos os atos praticados pelo juízo aí da 13ª Vara Federal de Curitiba contra Marcelo Bahia Odebrecht, no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo de colaboração firmado por ele, contudo, ainda segue válido. Outra decisão que partiu do Supremo Tribunal Federal, também nesta terça super aí do Supremo, por maioria, foi uma decisão que extinguiu a pena do ex-ministro José Dirceu em uma condenação por corrupção passiva no âmbito da Operação Lava Jato. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro também pela 13ª Vara Federal de Curitiba. A pena total pelos dois crimes tinha sido definida em 8 anos, 10 meses e 28 dias. Pessoal, vamos só tentar relembrar, porque é muita maracutaia nesse Brasil para se lembrar. Zé Dirceu, ele já Você tem que ter, minha gente, uma boa memória. É complicado. Zé Dirceu é aquele negócio, onde tem um esquema de corrupção. Se não tinha Zé Dirceu no meio, ou não teve esquema de corrupção, ou não investigaram direito, porque ele estava, desde o Mensalão até a Lava Jato, já depois de diversas condenações, estava envolvido até o pescoço. E agora ele conseguiu essa liberação. Lembrando, Dias Toffoli é ministro do Supremo Tribunal Federal depois de ser somente, em toda a sua vida, advogado do PT e advogado-geral da União durante a gestão de Lula. Dias Toffoli, ele entrou, se não me engano, em 2008 no Supremo Tribunal Federal somente por isso. Ele tinha uma ligação com o PT histórica. Dito isso, falemos sobre a questão de Zé Dirceu. Além de ter anuladas agora as implicações judiciais dos crimes que cometeu, ele poderá ser candidato. E pasmem, pessoal, ele cogita ser candidato nas eleições gerais de 2026. Há uma possibilidade grande que Zé Dirceu seja candidato e provavelmente, porque a gente sabe como é que é o voto do brasileiro, nós não sabemos votar e é uma tendência gigantesca que Zé Dirceu volte ao Congresso Nacional, se for candidato a deputado federal, a tendência é essa. Pior do que isso foi com relação a Marcelo Odebrecht, Virginia Elice. É surreal a gente ver uma anulação de uma condenação de uma pessoa que ele é réu confesso. Ele é réu confesso, ele firmou um acordo de leniência para pagamento de mais de 8 bilhões de reais de volta devido à maracutaia. E o que aconteceu? Por que essa decisão? Porque disseram que o processo judicial não foi cumprido da maneira integral. E sabe como é que descobriram isso? Através de um hacker que pegou mensagens de maneira ilícita de telefones de Sérgio Moro, de Deltan Dallagnol, do pessoal da Lava Jato lá de Curitiba. Eu não estou falando nem aqui se a postura do pessoal, tanto do juízo quanto do próprio Ministério Público em Curitiba, Ministério Público Federal em Curitiba, se foi adequado ou não, que provavelmente não foi. Tiveram excessos, teve irregularidades, mas é porque a justiça não é justa. E desculpem pelo trocadilho infame, mas a justiça não tem como estar sendo justa nesse momento quando você libera um réu confesso, que é o caso de Marcelo Odebrecht. Então, isso é Brasil. A mensagem que a gente dá aos nossos filhos, aos mais jovens pode roubar, meu filho, pode roubar, porque no Brasil o crime compensa. É uma frase batida, antiga, que todo mundo já ouviu, mas é verdade. A justiça agora está dizendo, escrevendo, anotando, olha, ele fez uma delação, ele confessou o crime, a indicação dos crimes contra outras pessoas, a gente vai continuar investigando, mas os crimes contra ele, que disse que desviou bilhões de reais, vão deixar para lá, viu? É isso, é a mensagem que a justiça deixa pra gente. Júlio, mas a gente não pode perder o poder de se indignar. Não tem como. Não, a gente não pode perder o nosso poder de nos indignar diante de decisões que partiram da noite de ontem do Supremo envolvendo a Operação Lava Jato. Minha gente, quem perdeu na terça-feira, não tenho dúvida, foi o judiciário brasileiro. Nós assistimos uma decisão que partiu de um só magistrado, que anulou que isentou de uma condenação todo um processo de investigação que tinha uma delação e que tinha confissão de crime e que a própria empresa reconhecia que tinha praticado o crime e que já estava devolvendo recursos à União por ter roubado, por ter cometido um dos piores crimes dentro do serviço público, que é o crime da corrupção. Então, o judiciário sai muito menor das decisões de ontem,
uma decisão que partiu de um único juiz. Quando eu falava da grandeza da decisão de Moro, é porque ele foi um processo analisado por uma corte. Ontem o que a gente viu foi uma decisão monocrática. Que nos enche de suspeita, Júlio Pinheiro, como é que um ministro toma uma decisão como aquela, separando de um processo só uma delação que ele manteve, as provas, o processo, e isenta o culpado, o principal culpado de praticar esses atos. Isso não entra na cabeça de ninguém. No judiciário vão se encontrar argumentos, sim, para essa tese que foi defendida e que foi assinada pelo ministro Toffoli, beneficiando de uma canetada só um dos maiores empresários da América do Sul. Eu não vou nem dizer do Brasil, porque ele tem atuação fora do nosso país, diante de confissões que foram feitas por ele e por pessoas que mantiveram todo aquele esquema de corrupção dentro da Lava Jato. Foi lamentável. Nós assistimos ontem um dos piores dias do Poder Judiciário brasileiro ao dar esse benefício a Marcelo Odebrecht, que é um réu, Júlio Pinheiro, confesso, em várias etapas desse processo. E o juiz, o magistrado, conseguiu separar uma coisa da outra para beneficiá-lo e mantendo uma delação que trouxe provas para o crime cometido. Então, população, olho agora na atuação de Marcelo Odebrecht, o amigo do meu pai, que é como ele era chamado, né, o amigo do amigo. E lembrar também, a Odebrecht mudou de nome, viu? Agora é Novo Honor, para a gente ficar bem atentos também às atuações dessa empresa. E quanto à decisão que envolveu, não é, o ex-deputado José Disseu, o que a gente fica sem acreditar é ver o próprio PT defender uma candidatura de José Disseu, a volta dele ao parlamento. E ele disse, calma, eu acho que eu mereço, mas vou primeiro me envolver na campanha municipal deste ano. Gente... É complicado. E a Operação Lava Jato vai se desfazendo, né? Já foi, já está no lixo. Está no lixo. Aquele... E é impressionante, que era um negócio, desculpa, viu, Lícia, interrompi de novo, mas era um negócio que a gente se orgulhava. Olha, agora os bandidos agora vão ter o que merecem. Conseguiram a virada, enfim, é muito bom. Aquela frase nunca saiu de moda. Que país é esse? Que país é esse? 8 horas e 39 minutos. Repita.